Olá, estamos aqui de novo no Fala Doc e existe algo que impacta diretamente a forma de como a gente se vê, mas que muita gente ainda trata em silêncio. A perda capilar, ela não é só estética. Ela mexe com a autoestima, com a confiança e muitas vezes com a identidade da própria pessoa. Mas o mais interessante é que enquanto muita gente acha que isso não tem solução, a medicina evoluiu. E muito. Esse é o Fala Doc, um espaço onde em 30 minutos a gente traz médicos que não só dominam a técnica, mas também transformam vidas através do que fazem. Porque aqui a gente não fala só de medicina, a gente fala de impacto, fala de posicionamento e fala de transformação real. E o episódio de hoje é sobre isso. A gente recebe hoje a doutora Thaís Machado, tá? Médica com atuação na área de saúde estética e com foco em transplante capilar, um assunto muito em alta, né? Um dos procedimentos que mais tem crescido e evoluído nos últimos anos. Ela está à frente do Instituto Doutora Thaís Machado, além de sua clínica, onde desenvolve um trabalho voltado não só para um procedimento em si, mas para a reconstrução da autoestima, da confiança de todos os seus pacientes. Doutora Thaís, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço esse convite para estar trazendo esse tema que está tão em alta, né? Então, o transplante capilar era algo que muita gente nem conhecia, inclusive os médicos nem sabiam que existia essa cirurgia. E hoje é uma cirurgia que muita gente conhece, muita gente tem procurado. Realmente, o cabelo hoje impacta muito na nossa identidade, na nossa autoestima, na nossa segurança, a maneira como a gente se vê. As redes sociais também foi algo que ajudou bastante a essa questão do crescimento do transplante capilar, porque muita gente hoje trabalha com a imagem. É verdade. Antigamente, a gente se escondia ali, né, por trás do celular, às vezes jornal, que era onde tinha mais ali o contato com o público. Hoje não. Hoje isso cresceu, então a maioria hoje das pessoas, pelo menos dos meus pacientes, precisam se expor ali em vídeo, na própria empresa, numa reunião, numa conversa, em casa. O que eu noto muito é que pacientes colocam foto. Olha aqui minha foto com meu filho na escola, eu me escondendo, colocando boné. Então, hoje, o transplante capilar, ele veio como um procedimento médico, cirúrgico, para realmente transformar a vida do paciente em vários aspectos. Não só apenas se olhar e se sentir bonito, mas algo que muda por dentro. É uma grande transformação. Doutora Thaís, eu digo que o cabelo ele chega primeiro, né? Então, quando você olha, é o cabelo realmente que impacta. Mas antes de a gente conhecer a doutora Thaís, já como doutora, eu gosto muito de iniciar, para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, quem é a Thaís, antes de ser a doutora Thaís? Eu me formei na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. E desde a época da minha faculdade, eu sabia que eu queria fazer algo relacionado a grandes transformações. Sempre gostei dessa questão de transformar para melhor, de você estar se sentindo bem. E quando eu me formei em medicina, eu comecei a pesquisar quais eram as áreas da medicina que eu conseguia me identificar mais. Foi quando eu descobri essa área capilar, que até então, na época, quando eu descobri essa área, estava-se ainda adormecida, estava acordando. Então, eu peguei aquele início realmente, né, do transplante capilar, dos tratamentos no geral para o cabelo, para queda de cabelo, para calvície, e me apaixonei. Então, realmente, é uma grande paixão que eu tenho. Eu costumo dizer que 90% ali do meu tempo é trabalho, é pensando em melhorar, é pensando em dar o melhor para o paciente. E foi uma paixão, assim, de primeira. E me especializei, né? Fiz minha pós-graduação em tricologia médica. Então, muita gente não sabe que existe essa áreazinha aí de cuidados com o cabelo. O médico precisa fazer essa pós-graduação. E dentro dessa graduação de tricologia, eu fiz também toda a parte de transplante capilar. Comecei devagarzinho e hoje, basicamente, eu só realizo transplante capilar. Eu opero todos os dias. Eu estou aqui na faixa de quase 2.000 pacientes ali transformados pelo transplante capilar. E, Ave Maria, para mim conversar sobre isso é algo maravilhoso, porque tirando as minhas outras paixões, minha família, né? Meu marido, que tá aqui do meu lado, que é o gestor da empresa, que também tá junto comigo nessa jornada.
iniciamos juntos, de mãos dadas. Nós amamos o que fazemos e é muito legal poder fazer parte da vida dos meus pacientes de uma maneira positiva. Muitos pacientes chegam depois de um ano de cirurgia, que geralmente é quando a gente alcança ali o resultado final do transplante capilar. Fala, doutora, todo dia que eu acordo, eu olho no espelho, eu vou pentear meus cabelos ali da doutora. Só desejo coisa boa pra doutora, eu fico muito feliz. Então, isso é muito legal. Porque além de prosperar a vida do paciente, acaba que isso tudo reflete ali no meu trabalho. E você fazer o que você ama, entregar um excelente resultado, é algo inexplicável. Eu imagino realmente a prova social, né? Porque você olha, a pessoa fica vaidosa mesmo, com aquela... Quando a gente vê que o cabelo está caindo, vem aquele efeito contrário da vaidade, né? Você quer se esconder, você não quer ir, mas quando você tem, eu vejo tão quanto as pessoas pegam no cabelo e realmente é uma vaidade. Doutora Thaís, eu acredito que muita gente ainda vê o transplante capilar como algo distante. Eu queria, mas é muito distante. Ou até mesmo uma coisa muito cara. Eu queria saber em que momento você percebeu que isso era realmente, na verdade, uma solução real e acessível para essa quantidade de pessoas. Você disse que já operou 2.000 pessoas. Então, em que momento você percebeu que realmente era um momento que as pessoas tinham acesso a isso? Logo no início da minha carreira, foi realmente quando o transplante capilar ele começou a ascender. Então, já existia, não foi uma cirurgia que foi inventada de 5 anos, 6 anos para cá, não, já existia, mas era algo muito restrito. Porque como os médicos não tinham tanto contato com essa cirurgia, né? Os médicos não têm contato durante a faculdade, a gente não vê, é algo que você tem que buscar o conhecimento e ir atrás. Realmente era uma cirurgia que ficava restrito a mãos de alguns profissionais, de poucos profissionais. E realmente o valor era bem mais alto, né? Quando a gente fala em valor, os valores eram bem mais altos. Eram cirurgias que o paciente pagava muito, mas recebia pouco cabelo por conta da técnica existente na época. E quando eu comecei a entrar na área, então, na minha apresentação, esqueci de dizer que eu nunca fiz nenhuma outra área da medicina. Eu saí da minha faculdade, claro, dei uns plantõezinhos, eu acho que todo médico passa por essa etapa para juntar o dinheirinho ali, né, para você ter o seu negócio. E quando eu iniciei, junto com meu marido, a gente sentiu esse problema do mercado, dos pacientes acharem que era muito caro, pagava-se caro para não ter um resultado tão satisfatório. Então, a gente entendeu que precisava acontecer uma virada de chave. E a virada de chave foi deixar um preço mais acessível para o paciente, mas entregar uma cirurgia de alto padrão, que era o que o paciente muitas vezes não tinha. Ele pagava o valor de alto padrão, mas não tinha o resultado alto padrão. Então, uma grande diferença do transplante capilar, eu costumo dizer que realmente mudou-se da água para o vinho, tanto em relação à técnica e tecnologias, porque tanto eu quanto meu sócio, nós somos muito perfeccionistas. Então, eu trato o meu paciente como eu gostaria de ser tratada. Então, hoje eu trabalho com a melhor tecnologia que tem para se realizar um transplante capilar a nível internacional mesmo, porque os aparelhos que eu trabalho hoje são a nível internacional. E eu falei, não, meu paciente, ele merece o melhor com um preço mais acessível. E aí foi quando nós decidimos, é o que a gente costuma dizer muito aqui, para quem já conhece, a gente sabe, democratizar o transplante capilar alto padrão. E com isso, nós conseguimos dar acesso e a oportunidade do nosso paciente fazer um transplante de alto padrão, não só com um valor mais acessível, mas com formas de pagamentos também que ajudem ele a pagar aí, a cirurgia dele. Estamos falando de tecnologia, né? Hoje, Isso. Nesse mundo onde a gente está falando, a gente fala que muita parte técnica vem para dar escala no processo, vem para dar um resultado melhor, está sendo muito estudado as máquinas, né? Então, eu queria saber realmente, hoje, pelo conteúdo que você já tem, pela experiência que você já deve ter tido no seu consultório, de pessoas que podem até ter tentado de uma outra maneira, ter feito transplante, não sei se chega até você, pessoas que tentaram e não conseguiram e vão pela segunda vez, Sim. Porque realmente vê resultado. Eu queria que você contasse pra gente, doutora Thaís, o que realmente diferencia um transplante capilar bem feito e um resultado que não atende à expectativa de um paciente. Excelente pergunta, porque esse é um medo muito grande do paciente procurar o transplante capilar. São vários mitos que tem na cabeça do paciente e um grande, na verdade, tabu eu vou fazer meu transplante capilar, mas vou ter um resultado artificial, vou ficar com cabelo de boneca.
Com a própria evolução da tecnologia e da medicina, né, do próprio transplante capilar, isso mudou um pouco. É claro que a tecnologia não faz milagre. O médico, ele precisa ter uma experiência, ele precisa estudar sobre o tema, estudar sobre o assunto, fazer um acompanhamento individual. Cada caso é pensado individualmente, cada planejamento é diferente um do outro. E isso, no final, o paciente, ele tem, sim, um resultado bem satisfatório e bem natural. Antigamente, não existia, assim, lapidação de folículo, diferença de fio de frente, de fio de trás, porque o nosso cabelo, quando a gente olha, a gente acha que é tudo igual. Mas cada região da cabeça, o fio nasce numa angulação diferente, nasce numa direção diferente, nasce com uma estrutura, inclusive, um mais grosso, um mais fino. E se o médico, ele não se atentar para isso, não estudar a fisiopatologia da condição, da doença que ele está tratando, ele realmente pode entregar um resultado aí que não fique muito satisfatório, com pouca densidade. Então, hoje eu tenho uma grande experiência, eu tenho também uma equipe grande que me acompanha. O transplante capilar, apesar de existirem diversas tecnologias que nos ajudam na cirurgia, eu costumo dizer que ainda é uma cirurgia muito manual e artesanal. Por isso que todo dia, quando eu posto ali o caso do sonho do dia nas minhas redes sociais, eu boto a foto da calvície, que muita gente gosta de acompanhar, e logo no próximo story eu boto arte em ação, quando eu faço a marcação cirúrgica, porque ainda é uma cirurgia muito artística, que o resultado realmente do transplante capilar é o resultado da mão do cirurgião, porque a tecnologia ajuda, mas ele faz manualmente tudo. Então, é fio a fio, retirada de um a um, colocada de um a um. Tem que separar aquele fio, qual o fio que vai na frente, qual é o fio que vai atrás. Claro que eu não faço sozinha, eu tenho uma equipe, que eu costumo dizer que é o trabalho de formiguinha. Eu vou fazendo minha parte médica e a minha equipe vai fazendo a parte, né, que eles fazem da cirurgia, que é separar o folículo, me entregar o fio. E uma cirurgia, não sei se você sabe, mas é uma cirurgia que demanda um tempo, pelo menos 6 horas de procedimento. Então, são cirurgias que podem se estender aí por 12 horas de procedimento, porque é um trabalho muito manual e artesanal, apesar de ser um procedimento considerado bem simples, né? Quando a gente vai comparar, por exemplo, com a lipoaspiração, uma cirurgia plástica, uma abdominoplastia, nem se compara, porque a anestesia é local. Então, é um procedimento relativamente simples, minimamente invasivo. Para quem tem medo, vai furar minha cabeça. Gente, o furo é tão pequeno que não precisa nem dar ponto. O próprio corpo, no outro dia, já está praticamente 100% cicatrizado. Então, o transplante capilar, eu costumo dizer que não é só você trabalhar com mamba, por exemplo, que é um dos melhores aparelhos, é o melhor, na verdade, que tem para tirar o cabelo. É o cirurgião ser um cirurgião bom, ser um cirurgião estudado, porque na medicina você precisa estudar e saber o que você está fazendo, apesar de parecer ser algo simples, não é. Existe angulação, existe direção, e aquele desenho, uma vez que eu faço no paciente, vai ficar pro resto da vida. Ele não vai perder mais aquela hairline. Então, se eu fizer algo torto, algo que não fique natural, aquele paciente leva aquilo para o resto da vida. E eu recebo, infelizmente, muitos pacientes assim. No meu consultório, quando eu vou fazer a consulta, às vezes já fez uma primeira cirurgia há muitos anos, uma técnica antiga, ou por algum motivo, não sei o que foi que aconteceu, que não ficou legal. E hoje eu também faço muita cirurgia reconstrutiva, infelizmente, de pacientes que fizeram a primeira cirurgia, não ficou legal, e vem para esse segundo ou terceiro momento para eu poder recuperar. E eu consigo, né? Na grande maioria dos casos, quando tem indicação, eu consigo fazer sim. Eu estou impressionada assim, do detalhe de como é específico você falar sobre... Não é apenas um cabelo. É uma coisa, quando você fala uma palavra que você falou, é para sempre. Aquilo ali vai ficar para sempre. E você se olhar e você fazer uma plástica, né, no seu capilar, se olhar realmente tem que ser com uma pessoa que tem uma que seja muito delicada, que tenha muita sensibilidade, né? E, inclusive, essa questão da delicadeza é algo que é bem focado na minha clínica, porque as pessoas que trabalham comigo hoje são pessoas que têm mãozinhas delicadas, são pessoas que têm um grande nível de paciência, porque é uma cirurgia que você precisa ter paciência, que você precisa ter delicadeza. Então, eu acho aí
aí, inclusive, que eu, como mulher, tenho um pouco de vantagem. Verdade. Porque nós somos detalhistas. Eu costumo dizer também que eu tenho essa questão, que nós já vimos com essa questão do instinto de cuidado maternal. Então, eu tenho um cuidado redobrado com os meus pacientes para fazer a marcação, para ficar de um jeito lindo, para ficar de um jeito natural, no pós-cirurgia. E mais do que tudo, é minha grande paixão, realmente. Eu amo o que eu faço. Então, eu acredito que esse seja meu grande diferencial. Quem é meu paciente sabe, eu sou muito próxima, me torno amiga dos meus pacientes. O transplante capilar não é o final do processo, é o início do processo. Até porque o resultado final está girando em torno de 1 ano e 1 ano e meio. Então, eu tenho esse paciente comigo pelo menos 1 ano e meio de acompanhamento com as sementinhas, né? Os cabelos crescendo. E lá na clínica, o que a gente recebe de depoimento de paciente que parou de beber, a grande maioria dos pacientes, depois de um ano de cirurgia, voltam estaticamente mudados. Quando eu vou conversar com eles, por dentro, a grande mudança. Melhorou o casamento, tá mais seguro para estar no ambiente de trabalho, numa reunião, vai na praia, vai na piscina, não tem mais medo de perder o boné, então fica sem boné, pode mergulhar, que é algo que quem tem cabelo e vê, às vezes pode achar até que é uma besteira. Mas só quem tem uma perda capilar sabe quanto isso dói. Eu fico pensando assim, imagine a gente aqui sem o nosso cabelo. Eu e você aqui conversando. Quanto a gente não ia estar sentindo mal, triste. Então, isso incomoda muito. Antigamente, os homens ficavam calados, até porque existia essa questão desse tabu. O homem não pode se cuidar, o homem, ele não tem um momento dele. Hoje em dia, não. Hoje em dia, incomoda, eles fazem. E eles merecem. Era isso que eu ia falar aqui na minha próxima pergunta. Quando a gente fala de cabelo, a mulher ela é muito vaidosa para o cabelo, né? Então, ela quer ter um cabelo, tarará. Mas eu vi que essa tendência, ela tá indo muito para o homem em si. No seu caso, você atende mais mulher, mais homens? Me fala um pouco mais sobre isso. Na minha clínica, no meu instituto, nós atendemos tanto homem quanto mulheres. Como eu disse aqui, a minha grande paixão é transplante capilar. Então, hoje eu só atendo o paciente que vai realizar o transplante capilar. Seja homem ou seja mulher. Porque a gente fala muito em homem, mas mulher também realiza transplante. Muitas das mulheres que eu já operei gostam de baixar um pouquinho o tamanho da testa. Então, tem aquela mulherada que tem a testa mais alta, se incomoda. E o transplante capilar é uma excelente opção para esse tipo de incômodo. Também mulher sofre de calvície. Claro que a calvície feminina ela não evolui tão rápido como a masculina, por questões hormonais, né? Como a doença funciona. Mas a outra parte, né? Que são os homens, que é 90% dos meus atendimentos hoje. Ai, me perdi um pouco. 90%, então, onde você atende mais homem ou mais mulher, mais homem em si. São mais homens, mas eu queria pontuar que as mulheres também fazem transplante capilar e ficam nessa dúvida, inclusive, acho que é só algo de homem, né? Começa a se incomodar com a queda de cabelo, com o tamanho da testa, com as entradas, mas a mulherada também trata o cabelo. Qual é o... Qual o quê? A clínica realiza tratamento feminino. Pode falar. Que lá na clínica nós realizamos tratamento feminino também. Inclusive, tem uma médica que trabalha hoje lá na clínica comigo, que ela é específica para tratar os problemas capilares das mulheres, que geralmente não tem a mesma associação ali que o homem tem. O homem, ele fica calvo por um motivo e a mulher também por esse motivo, mas existem vários outros motivos para a mulher perder o cabelo. Então, hoje eu tenho uma pessoa que faz especificamente esse atendimento feminino. Então, vamos lá. A gente está falando aqui para algumas pessoas que estão assistindo o nosso podcast, que às vezes está tomando banho, a mulher, vamos falar de mulher e depois vamos falar de homem, que está lá, penteou o cabelo, está com a escova cheia de cabelo. Em que momento a gente pode detectar e criar um sinal de alerta de que eu deveria sim procurar uma pessoa, uma médica para tratar sobre isso? Aqui, em que momento ela é considerada apenas uma queda de cabelo ou o início de uma calvície? Qualquer queda de cabelo, eu já oriento tratar. Independente da causa, porque a causa de queda de cabelo é multifatorial. Várias coisas causam queda de cabelo. O que mais causa queda de cabelo hoje é o estresse.
Então, eu acho difícil ninguém estar nesse grupo aí, né? Não dorme bem, vida corrida, não se alimenta muito bem. Às vezes, alterações hormonais também, que é muito comum de homem e de mulher. E existe sim, nós conseguimos identificar quando o nosso cabelo está pedindo ajuda, né? Então, tomou banho, passou a mão no cabelo, notou que aquele tufo de cabelo que cai é maior do que cai no dia a dia, a gente já pode pensar numa queda patológica, já não é uma queda fisiológica. Porque os nossos cabelos, não sei se vocês sabem, mas os nossos cabelos estão todos os dias crescendo e caindo. Nós estamos todos os dias renovando o nosso ciclo, né? O nosso fio de cabelo. Costumamos dizer que 100 a 150 fios por dia é considerado normal. Eu já acho um pouquinho muito 150, vamos pensar em 100. Então, notou queda de cabelo, procura ajuda. Porque não simplesmente é só uma queda de cabelo, pode ter alguma condição de saúde acontecendo por trás. E uma vez que você perde o folículo capilar, que é a raiz do cabelo, que está lá embaixo, que a gente não vê, aí não tem mais jeito, aí é transplante capilar. Mas enquanto tem o folículo e tem apenas a queda, dá para tratar essa queda. Pronto, aí existe a médica que eu vou tratar o cabelo, mas em que momento eu vou lá na clínica? Porque você falou que você especificamente você cuida do transplante capilar. Pronto. Né? Aí a gente agora vai falar da perda capilar causada pela calvície. Tá. Quem sofre de calvície não nota essa queda de cabelo. O paciente, ele não passa a mão no cabelo e ele ficou careca da noite pro dia. Porque quem sofre de calvície não sofre de queda de cabelo. Ele pode até ter queda de cabelo também. Quem tem calvície sofre de afinamento do fio. Então, quando é que um homem deve procurar ajuda? Quando ele notar que ele tá ficando calvo. Porque ele não fica calvo da noite pro dia. São anos para ele perder cabelo. É quando ele começa a notar o volume diminuindo. E esse volume, ele vai notar passando a mão. Opa, passei a mão no meu cabelo, notei que o volume do ano passado, quando eu passava a mão, era melhor. Peguei umas fotos há 2 anos atrás, opa, eu tava com mais cabelo. Porque a calvície é traiçoeira. Ela não derruba o cabelo da pessoa. Então, a pessoa acha que tá sem problema nenhum capilar. Só que vai passando os anos, ele vai tendo uma perda, mínimas perdas. Passou 10 anos, quando ele vê, ele perdeu praticamente uma boa parte do cabelo. Então, o homem notou que tá perdendo volume capilar, procura ajuda. Já tem histórico na família, pai calvo, vô, mãe, já fica alerta, que já pode ser um quadro de calvície iniciando. Às vezes aparece em 2 regiões maior esse afinamento, essa perda de cabelo. Geralmente nas entradinhas. Então, o homem vai notando que as entradinhas estão avançando. E na região da coroa. Geralmente se inicia primeiro nessas 2 regiões, não é uma regra, mas a grande maioria do homem começa a notar. A coroa já é uma região mais difícil de enxergar. Ninguém tá olhando na cabeça de cima. Mas o barbeiro e o cabeleireiro, geralmente, eles dão já esse feedback. Opa, notei que você tá ficando com menos cabelo. Ouviu isso, notou uma perda de volume, procura ajuda o quanto antes. Porque um cabelo perdido é fácil de recuperar, mas milhares, centenas de milhares de cabelos, às vezes é mais difícil. E aí a gente vai falando aqui para algumas pessoas que, eu quero prevenção, eu tenho um pânico, não quero ser careca nunca e nem quero chegar nessa parte. Existe meu pai já é careca e sei lá, já é careca. Existe algum momento que eu digo assim, doutora Thaís, eu não quero nem chegar a ver o miolinho da cabeça. Ele pode procurar? Pode, não só pode, como tem aumentado muito esse tipo de paciente, que já está desesperado, morrendo de medo de perder um fio de cabelo e já vai procurar ajuda o quanto antes. Porque é o que eu costumo dizer. Você acorda, escova o dente todo dia, toma banho todo dia. Por que não cuidar do cabelo todo dia? Por que você vai para academia, cuida do seu corpo e esquece do seu cabelo? Você só vai procurar ajuda quando o seu cabelo está gritando por ajuda, caindo. Então, assim, o cabelo, ele tem que ser cuidado. E eu sou uma médica que gosto de educar meus pacientes. Eu não faço transplante a Deus pro meu paciente, não. Eu educo ele. Eu coloco ali, converso para ele entender que o cabelo deve ser cuidado também. Perfeito. Então, assim, se você quer ter o seu cabelo bonito, não quer passar por queda de cabelo, não quer sofrer com calvície, comece a tratar o seu cabelo desde cedo. Que tratamento é esse, doutora? Muitas vezes só vitaminas que mantêm o nosso cabelo. Mas como a gente não tem esse costume, essa cultura de cuidar do cabelo, a gente só vai procurar ajuda quando já perdeu o cabelo. Então, eu oriento para todo mundo que gosta de se cuidar.
os homens aí, principalmente, que já tem histórico familiar de calvície e não querem ficar calvo, já vai fazendo o acompanhamento e o tratamento pro cabelo, como a gente faz para as outras áreas do corpo. Entendi. Doutora Thaís, pra gente ir caminhando pro final, conta um case Já? assim. É, muito rápido, né? Mas vamos lá, conta um case assim que você diz assim, que foi bem interessante lá na clínica. Ao longo da minha carreira, eu vi todos os tipos de histórias que vocês podem imaginar, de grandes transformações mesmo, de transformações de vida, e que a grande maioria do paciente tem essa transformação. Claro que algumas histórias ficam ali, né, mais fixa na memória. Tem um paciente que eu sempre converso com meu sócio, da questão da prótese capilar. Então, eu acho legal a gente falar rapidamente sobre isso, porque é uma alternativa, né, para quem está incomodado com o cabelo. Existem várias disfarces. Às vezes o paciente deixa o cabelo crescer, disfarça o cabelo, bota maquiagem. Eu acho válido. Tudo para você se sentir bem, não esteja fazendo mal a ninguém, nem a si mesmo, é válido. Só quando a gente faz o comparativo, por exemplo, de um paciente que usa prótese capilar e vai fazer um transplante capilar, aí a gente vê uma grande evolução, né? Então, tem uma história de um paciente específico que usava prótese capilar. Na consulta dele, inclusive, ele veio com prótese. E aí, quando ele entrou, eu não tinha reparado ainda que era prótese. Eu falei, eita, esse paciente tá cabelo. Na hora que ele sentou, eu vi, né, que era prótese. Fiz a cirurgia dele. E foi uma grande transformação na vida dele, que ele me contou. Quando ele usava prótese capilar, ele foi para um cruzeiro do Wesley Safadão. E todo bonitão, ele jovem, né, se cuidando com a esposa, bem assim, animados. Ele falou, doutora, você acredita que no meu cruzeiro inteiro eu não pude tomar um banho de piscina, eu não pude tomar um banho de mar por conta da prótese? Porque não pode se molhar a grande maioria das próteses, e com medo da prótese cair e ele mostrar que ele estava bem calvo. E quando ele fez a cirurgia, aí é o tempo todo a gente recebendo foto, recebendo vídeo, ele eventa e puxa os cabelos. Olha aqui, doutora, eu não tenho mais medo, né? Do meu cabelo cair. Então, o bom do transplante capilar é uma cirurgia que te dá liberdade. Você pode pintar o cabelo, pode escovar, pode alisar, pode dar chapinha. Você pode fazer o que você quiser com o seu cabelo depois da cirurgia, porque o cabelo é seu. E ele não te dá essa limitação de você ter medo de você entrar na piscina, de você entrar no mar. Até pacientes, por exemplo, que gostam de frequentar a igreja, doutora, eu tô deixando de ir pra igreja porque eu fico de boné, eu não quero entrar de boné, eu acho um desrespeito, mas eu também não quero mostrar minha calvície. Então, a gente acha que é algo pontual, pequeno. Não, ele tá fazendo para se sentir bem. Não, ele tá fazendo a cirurgia para transformar ali todo o mundo dele. E é muito legal, muito legal. Doutora Thaís, eu imagino a responsabilidade de você ser uma grande doutora, de que quando um paciente chega realmente para falar para você, ele já veio quebrando várias barreiras, né? Então, a barreira do autoconhecimento de que ele tem que tirar aquela muralha, né? Principalmente de homem que é muito machão, dizer que tanto que nesse caso aí você disse que ele usava um transplante capilar, dizendo que uma prótese, uma peruca, né? Uma peruca, exatamente. Então, eu fico vendo quantas barreiras até chegar e contar. E depois, a responsabilidade, junto com um grande orgulho que você tem, dos cases que vão chegando até você, né? Ai, maravilhoso. Então, é uma autoestima mesmo. A gente está falando de bem-estar, não é... Eu digo que até a narrativa não é um transplante capilar. Você está trabalhando com autoestima, com bem-estar, com casamentos renovados, com meio profissional renovado, porque quando você mexe realmente nessa parte... de autoestima da pessoa, mudam vários pilares da vida da pessoa, né? Porque a nossa vida depende da gente. A nossa grande mudança, seja profissional, seja pessoal, seja ali no relacionamento, depende da gente. Se você não tá bem consigo mesmo, como é que sua vida vai andar, né? Voltando aqui a essa questão da prótese, que eu esqueci de comentar, e ainda quando a gente vai botar no papel, a prótese acaba saindo mais caro que o transplante. E muitos pacientes não sabem disso. Acho que pelo fato de ser prótese é mais barato. Não é, porque as próteses hoje, né, estão meio evoluídas, então elas são caras. Quando você bota no papel, o transplante capilar, que é um cabelo seu que vai ficar para você, te dá mais essa liberdade financeira, porque você não ficar preso na prótese o tempo todo trocando, tendo que fazer a manutenção, e te dá essa liberdade para a vida.
Meus pacientes são maravilhosos, realmente a gente faz uma grande transformação na vida deles. Eu recebo muitas mensagens diariamente, foto deles. Doutora, você posta essa minha foto? Pelo amor de Deus, gente, calma, qual é a foto? Como é que eu posso postar ou não? Chega na clínica, doutora, eu tô fazendo 1 ano de transplante. Vem, né, pro nosso retorno. Doutora, eu posso dar um depoimento? Então, Eles assim, pedem para dar depoimento? pedem. Não Nossa só pedem, Senhora. como me cobram nas redes sociais, me cobram no WhatsApp da clínica. massa. E como eu tenho essa proximidade, essa liberdade com os meus pacientes, muitas vezes, às vezes, a pessoa assiste e fala, ixi, tá fazendo marketing do paciente, tá gravando. Gente, os pacientes querem. Eles querem dizer, eles querem que as pessoas passem por aquilo. Teve um que falou, doutora, não. Eu falei, não precisa falar nada. Eu quero falar. Eu quero que as pessoas entendam, porque eu vim pra cá dizendo que não me incomoda muito, não, eu vou fazer só pra melhorar. E foi uma grande transformação. Hoje eu já operei um paciente de 72 anos de idade. Jura, hoje. doutora, Né? Então, não existe idade para fazer a cirurgia de transplante capilar. Existe, claro, indicação médica. O paciente tem que passar por uma consulta, eu vou avaliá-lo e vou ver se ele pode fazer. Mas a idade também não é o limite. Você se sentir bem, não tem idade pra gente poder se sentir bem. Doutora Thaís, pra gente que tá assistindo, pra gente já ir finalizando aqui, vamos desmistificar esse negócio de é caro ou barato? Vai de quanto a quanto? Porque eu não sei, até para dizer, eu não sei se é 10 mil, se é 100 mil ou se é 1 milhão. Me diz mais ou menos uma variação de pode começar até de quanto? Só para as pessoas terem noção. E aí? Em torno de 14 a 22. Depende da calvície, do pacote, do protocolo. A gente tem para todos os gostos. Então, pronto, estamos falando aqui de uma transformação de vida, uma transformação de autoestima de 14 a partir de 14 mil reais, lógico, quanto mais fios você quiser colocar, mais vai variando, mas para uma pessoa que achava que era 100 mil, 200 mil, né, não, é mais acessível do que o que você imagina, porque isso não tem dinheiro, né, tem coisas que o dinheiro não paga. Esse paciente, inclusive, falou algo interessante nesse depoimento dele que ele deu recentemente, ele falou, poxa, eu compro um iPhone, eu troco o carro, tenho aquela felicidade momentânea, mas todo dia eu tô me olhando no espelho e tô careca. E sendo que o transplante vamos pensar assim, mais barato do que esses outros artigos de luxo. Exatamente. Então, é um presente que o paciente se dá, né? É um valor que eu considero acessível no mundo de hoje. E também a gente facilita, ajuda o paciente como ele pode. Nós somos bem próximos do nosso paciente e dá super certo. Entendi. Então, bora lá pra gente caminhando pro final. Doutora Thaís, realmente eu estou muito feliz de te receber aqui. Tem coisas que fica muito claro depois dessa conversa, que quando a medicina encontra um propósito, que é o que muito você falou de propósito, ela vai muito além do procedimento, né? Ela transforma a forma de como a pessoa enxerga. E ela se enxerga. E como você enxerga também. Você se apaixonou desde lá do início, quando você foi se formando por isso. E como você citou lá no início do podcast, são mais de 2 mil pessoas. Muita vida transformada. Muitas vidas transformadas. Então, doutora Thaís, muito obrigada pela troca. A troca foi incrível. Eu queria que você deixasse aqui. Como é que faz para uma pessoa te encontrar? Fala as tuas redes sociais. Fala aqui para as pessoas como é que elas te encontram. Vocês podem me acompanhar no Instagram. Inclusive, meu Instagram, eu faço coloco uma rotina ali, tem um videomaker que trabalha na clínica, então ele sempre está fazendo fotos, vídeos, para vocês acompanharem o processo. Eu acho interessante quem está buscando entender, acompanhar, desmistificar muitas informações. Meu Instagram é doutora.dra.Thaís, com TH, Machado Dias. E lá vocês conseguem... Instagram do Instituto também. Qual é o Instagram do Instituto? Instituto Doutora Thaís Machado. O Instagram do Instituto, @Instituto Doutora Thaís Machado. Lá vocês vão ver o dia a dia e tem os links também para entrar em contato com a minha equipe, para fazer um orçamento, para marcar uma consulta. Então, dá para fazer tudo lá pelas redes sociais. Perfeito. Eu vou colocar aqui, olha aqui embaixo, já estão todos os links da doutora Thaís. Segue ela, porque você vai entender como é que funciona. Porque informação de qualidade realmente é muito importante. Se esse episódio fez sentido para você, e se você conhece alguma pessoa que se interessaria por esse conteúdo, compartilha para pelo menos 3 ou 4 pessoas esse conteúdo, porque informação de qualidade também transforma vidas, né? Com toda certeza. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque toda semana a gente tem um novo episódio com algum especialista que realmente faz a diferença.
Esse é o Fala Doc. E aqui a gente não fala só de medicina, a gente fala de transformação. Doutora Thaís. Obrigada, Muito obrigada. Lúcia, muito Tá bom? obrigada. Foi um prazer viu? conhecer Foi maravilhoso. esse bate-papo. Parabéns. Obrigada.